que realmente difere uma lipo HD hoje de uma hidrolipo, por exemplo, né? E de uma lipo normal, assim, uma lipo que seria feita em centro cirúrgico, né? Porque a hidrolipo, tem muita gente que faz em consultório, e a lipo HD, onde é que se faz? Faz no consultório? Faz no hospital? Você explica um pouquinho pra gente? Então, assim, a gente estava falando sobre lipoaspiração, né? Que a lipoaspiração é uma cirurgia do contorno corporal que visa principalmente diminuir a espessura da camada de gordura, né? E modelar o corpo. Então, a lipo HD, ela veio, né? Que é a lipo de alta definição. Normalmente ela é feita no hospital, no centro cirúrgico, ou com anestesia peridural ou anestesia geral. E ela a gente vai trabalhar, vai fazer a lipo convencional primeiro, ou seja, vai diminuir a espessura da camada de gordura como um todo, em todas as áreas. E a gente antes vai conversar com a paciente para saber quais são as áreas que ela quer marcar mais. Então, por exemplo, por quê? Na lipo HD, a gente vai contornar, né? A gente vai marcar bastante as bordas dos músculos abdominais. A gente pode fazer esse trabalho também, né, no deltoide, aqui na região do ombro, abaixo do peitoral, isso. Então, a gente pode trabalhar essas regiões. Então, por exemplo, o paciente masculino, geralmente, o que ele quer? Ele quer aquela barriga tanquinho, né? E o peitoral, né? E o peitoral. Então, às vezes, no homem, a gente tem que aspirar a porção inferior do peitoral, quando tem muita gordura ali, né? Marcar bastante o sulco abaixo da região peitoral, marcar os gominhos no abdômen e, às vezes, a gente precisa até fazer enxerto de gordura na porção mais alta do peitoral, para que fique, né, ele mais projetado. Proporcional. Fique mais proporcional, porque a gente vai fazer um trabalho aí em que vai definir o peitoral embaixo, vai tirar o excesso na porção inferior do peitoral e, às vezes, vai injetar um pouco de gordura na porção mais superior para ficar com aquele peitoral mais atlético. Mais preeminente, assim, né? E a barriga, aquele shape, a conhecida barriga negativa, né? Isso, com a barriga gominho, tanquinho. né? Então, a gente vai definir a linha média, vai definir as laterais dos músculos retos abdominais e vai fazer aquele traçado horizontal entre essas linhas para ficar os gominhos, né? O famoso six-pack e tal. Então, a gente pode trabalhar isso aí, porque nessas regiões onde a gente quer marcar, o que a gente vai fazer? A gente vai aspirar praticamente toda a quantidade de gordura que tem, por exemplo, na linha média. E depois da cirurgia, o paciente vai usar um curativo especial para que aquela parte interna da pele venha cicatrizar aderida à face do músculo. Então, a gente gruda a pele, né, que faz a pele colar na musculatura e diminui a camada de gordura ao redor. Então, você, no pós-operatório, acaba ficando com aquela questão do abdômen tanquinho. Isso é feito por cânula normal, como faria antes? Por cânula normal. Geralmente, normal. eles usam um aparelho, né, o vibrolipoaspirador, porque ele consegue, através de movimentos do próprio aparelho, ele consegue sugar mais gordura, porque a gente tem que tirar quase totalmente a gordura que vai ficar ali entre a pele e a face do músculo, para que aquilo ali, aquele relevo, fique marcado no pós-operatório, né, de longo prazo, entendeu? Porque na lipo convencional a gente tira a gordura como um todo, e na lipo HD a gente tira mais gordura nessas áreas ao lado dos músculos que você quer evidenciar, entendeu? Então, seria assim, se você pudesse definir para a gente exatamente, qual é a diferença, assim, entre uma lipo normal e HD? Não é a técnica em si, é só o perfil da forma como você trabalharia? Então, assim, na lipo normal, na lipo convencional, a gente diminui, trabalha todo o tecido gorduroso para deixar ele mais ou menos homogêneo, com a mesma espessura em todas as regiões. Na lipo HD, a gente faz isso, a gente diminui toda a espessura da camada de gordura, mas em pontos específicos, aonde a gente faz a marcação pré-operatória, a gente tira mais gordura ainda, para que aquilo ali
fundinho, né? Fique fundo e venha então dar aquela apresentação dos gominhos e tal, no caso dos homens. Muitas mulheres não gostam do abdômen muito definido, né? Muito marcado dos gominhos. Mas elas gostam o quê? Que a gente marque muito a linha média, né? Acima do umbigo e as laterais dos retos abdominais. Porque aí isso dá uma aparência, né? De que o tórax está mais esguio, mais fino, né? mais longilíneo, né? Então... E aí você está falando bastante sobre o abdômen, né, Lu? Sim. Eu te cortando assim só para... Não, porque são tranquilo. perguntas que foram entrando, tá? E glúteo, por exemplo, você está falando bastante da parte masculina. Mulher gosta, assim, fora o abdômen, lógico, assim. E a parte do glúteo, perna, ela serve também? Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a gente já procura marcar ao máximo a cintura, né, diminuir a largura lateral, então diminuindo bem essa região das costelas atrás e na lateral, né, marcando muito. Assim, eu sempre trabalhei muito com isso, né, eu aprendi com o cirurgião com quem eu trabalhei desde a época de residência, né, que ele falava, olha, marca, tira o máximo que você puder, porque a mulher gosta de ter a cintura fina, a cintura bem marcada. Então, isso a gente sempre fez, né? E sempre fez na lipoaspiração tradicional e marca bastante na lipo HD. E o que a gente aproveita, boa parte dessa gordura que a gente tira da cintura e dos culotes, e a gente injeta essa gordura no glúteo. Para quê? Para dar mais volume e mais projeção glútea. Isso é uma coisa que a gente também já fazia muito meio que de rotina, mas... Então, o back shape, né, que a gente chama, né? Isso. A gente tira bastante aquela... Né, isso. Tiram bastante aquela gordura de cima do bumbum, fica aquele bumbum que quase dá para botar um copo, né? Coloca a gordurinha ali e deixa ele redondo. É mais ou menos isso, não é, Lu? Isso, exatamente. Mas aí a gente consegue fazer na HD, vamos supor, isso que eu tá falando dos gominhos, vamos supor, da barriga. A gente consegue, a mulherada, a gente, né, que eu tô me incluindo nisso, você consegue fazer isso na perna, por exemplo? Assim, porque era uma questão da lipo, né? Porque a lipo na perna, por exemplo, trazia uma flacidez que muitas vezes, né, vocês médicos, né, vetavam em função disso. Como é que é na HD isso? Muda alguma coisa? Não muda muito. Por quê? O que acontece? A pele da região da face interna da coxa é uma pele muito fina e que já tem tendência natural à flacidez. Então, essa é uma região que, quando a gente lipoaspira, a gente faz uma lipoaspiração profunda, rente da musculatura, mas a gente não lipoaspira superficialmente. Porque se a gente aspira ali na superfície, a gente perde a sustentação da pele, né? E aí fica aquela pele flácida. Então, a gente não faz isso nem na convencional, nem na Lipo HD. O que a gente pode fazer em relação às pernas na Lipo HD é, em alguns pacientes, fazer pequenas injeções de gordura, por exemplo, na cabeça do quadríceps, ou ao longo do quadríceps, para quê? Para projetar mais aquele músculo e ele ficar mais marcado, entendeu? Mas a coxa é um lugar que... Gente, o quadríceps, o que ele está falando é aquelas pernas maravilhosas, tipo Aline Riscado, sabe? Tem aquela montanhazinha na lateral da patela, é disso que ele está falando, tá? Vamos lá, segue aí. Então, assim, a coxa é um lugar que a gente tem que ter muito cuidado em relação à retirada de gordura. Então, na coxa a gente tira o mínimo. O que a gente faz em alguns casos é injetar um pouco mais de gordura para que essa perna fique mais torneada, né? Às vezes a gente pode injetar um pouquinho de gordura dentro do próprio músculo e por cima do músculo, entre o músculo e a pele, para que aquilo ali fique mais saltado e ajude a dar um maior volume na região da coxa. Essa foi o que eu mais recebi pergunta, né? Sobre lipo HD em glúteo e perna, não, né? Glúteo e é tranquilo. Eu recebi 3 glúteo tranquilo, deixa aquele bumbum de sonho. Marca bem o bumbum, injeta, a gente vai enxertando a gordura por camadas, em várias camadas, para ver. Eu já tive pacientes de colocar quase 500 ml de gordura, né? Só a gordura em cada lado do glúteo. Né? Já tive pacientes que fizeram enxertos de gordura no glúteo 2, 3 vezes, que você olha hoje, você não sabe se é uma prótese, se ela nasceu assim ou o que é aquilo ali, entendeu? Nasceu assim, Gabriela. Eu nasci assim, morri assim, vamos viver assim.
Total. Então, assim, no glúteo é muito bom, Não é marcar possível. bem a cintura, no abdômen, mas a coxa é uma região que tem que ter muito cuidado, tem que analisar cada caso, tem que ver se a paciente já tem flacidez, se não tem, se ela pratica exercício físico, quanto de massa muscular ela tem naquela região, para ver o que realmente vale a pena para ficar um resultado bonito, natural, né? Uma coisa, e não vai ficar uma coisa exagerada e tal. Ou até, às vezes, a gente fala, olha, você não tem indicação, não vale a pena, ou a gente faz um enxerto só de gordura por cima do músculo e depois orienta a paciente a, olha, você tem que fazer exercício, tem que contratar um personal, tem que ir para academia, tem que malhar a perna para fazer a musculatura se desenvolver.